derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Aleluia. Espírito. Declare isso. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Derrama o teu
minha realidade. Oh, és a minha realidade. Os teus pensamentos sobre mim, oh, os teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Sim, Jesus. Abba, eu pertenço a ti. Ah, Senhor, nós pertencemos a Ti, Senhor. Esta igreja pertence a Ti, Pai. Eu pertenço a ti. A Tua realidade, Senhor, nos constrange, Pai. Tu és real. Tu és real, Pai. Tu és real. Eu pertenço a ti. Ah, Jesus. Ah, Espírito Santo. Me chamou pelo nome, Passeia sobre este lugar, Pai. aquele que me reconhece como filho. A Tua presença é tão gostosa neste lugar, Pai. A Tua presença é tão boa neste lugar, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Senhor, nos dá cada dia mais sensibilidade, Senhor. Nós temos a certeza, Senhor, de que o Senhor está onde nós estamos. Nós temos a certeza, mas que o Senhor nos dê mais sensibilidade, Senhor, para que nós possamos desfrutar, Senhor, desta presença, desfrutar, Senhor, da manifestação do Teu Espírito, Pai. Ah, Senhor, que nós estejamos sensíveis ao Teu toque, que os nossos ouvidos, Senhor, estejam sensíveis a escutar a Tua voz, Pai. Senhor, nós queremos sentir mais do Senhor, Pai. Nós queremos ser tocados por Ti. Por isso, Senhor, continua, Pai, despertando a nossa sensibilidade, Pai. Que nós possamos, Senhor, entrar com temor e tremor, Pai, na presença. Que nós possamos inclinar os nossos corações o tempo inteiro a Ti, Senhor. Nos dá mais sensibilidade, Senhor. Desperta a sensibilidade na Tua igreja. Desperta a sensibilidade nos Teus filhos, Pai. Pois é isso, Senhor, que vai fazer a diferença, Pai. A certeza nós temos, Pai. Nós temos a certeza, mas nós queremos poder Te tocar. Nós queremos poder ser tocados por Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, por mais do Senhor na Tua casa, por mais do Senhor nesta região, por mais do Senhor nesta nação, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, por um toque Seu, invadindo estes bairros, invadindo, Senhor, o nosso país, tocando, Senhor, de tudo muda.
Quando o Senhor chega, tudo muda. Por isso, Pai, nós pedimos a consciência da Tua presença, Pai. A consciência da Tua presença, a consciência da Tua presença, desde lá, Senhor, da alta administração, Senhor, vindo por todos os estados e municípios. Ah, Senhor, onde o Senhor toca, tudo muda. Tuas mãos, Senhor, toda esta região, as igrejas que estão ao redor, toda a liderança que está aqui ao redor, Pai. Que os nossos corações, Senhor, os corações desses líderes estejam alinhados com o Seu, Pai. Que estejam alinhados uns com os outros, rumo a um só propósito, Pai. Que é levar a Tua palavra, que é salvar pessoas, que é buscar o que transformar a vida daquele que precisa ser transformado, Pai. Pai, usa as nossas vidas, Senhor. Usa a Tua igreja, Pai, para fazer aquilo que é a Tua vontade. E como nós sempre oramos, Senhor, não nos permita ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Não nos permita ficar, não nos deixa ficar de fora daquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, nesta região, nesta cidade. Pai, nós entregamos Alphaville, nós entregamos toda a região, Osasco, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Carapicuíba, toda a Barueri, Pai. Ah, Senhor, que nós possamos ser um instrumento Seu nesta terra, Pai. Que nós possamos fazer aquilo que é a Tua vontade. E quando, Senhor, não estivermos no caminho que o Senhor preparou para nós, que o Senhor faça-nos retornar, mudar a direção, mas que a gente não perca o caminho que o Senhor preparou, Pai. Que nós possamos ter sensibilidade, Senhor, de escutar a Tua voz e fazer aquilo que é a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós entregamos este tempo a Ti. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas a Ti, os Teus filhos a Ti. Pai, eu quero também orar, Senhor, pelos nossos irmãos que aqui estão. Mas, Pai, quero orar em especial por aqueles que não vieram por motivos de doença, Pai. Que não vieram, Pai, até porque não conseguiram chegar por N motivos, Pai. Que o Senhor desperte um desejo ardente de estar na Tua igreja, de estar com os Teus filhos, de estar reunido em família, Pai, para poder Te adorar. Porque a gente não vem aqui, Pai, por um motivo qualquer, um motivo banal. Nós chegamos aqui para Te adorar em comunidade, entre os irmãos, Pai, para derramar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, entregar o nosso melhor culto a Ti. E não há coisa melhor do que entregar o culto a Ti junto com os nossos irmãos, Pai. Então, Senhor, desperta o interesse, desperta, Pai, um desejo ardente de estar em comunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Pode se assentar. Eita glória. Aleluia. Eu vou ser bem breve nos avisos. Visitante nós não temos hoje, mas se você nos visita aí, está nos assistindo pela primeira vez, dá um oi, manda um recadinho aí, deixa o seu telefone, a gente entra em contato com você e no próximo culto esteja aqui. Amém? Em nome de Jesus, vem aqui para a gente poder te abraçar e vem nos abraçar também, em nome de Jesus. Os envelopes de dízimos e ofertas estão ali com o Márcio, com a Lília. Se você vai fazer sua oferta, seu dízimo, levanta a tua mão que eles vão até vocês. Amém? Bom, todos sabem, mas a gente precisa ratificar, né? Não pode trazer copinhos para dentro da nave. Amém? Às vezes a gente traz, esquece, deixa um pouquinho de café embaixo da cadeira, dá um toquinho no pé e aí vira uma lambança, né? Então, não tragam comida, nem bebida. Se você quer beber água, traga a sua garrafinha. E nos ajude, em nome de Jesus. Eita, nós estamos em jejum, né? Eita glória. Eu acho que o jejum tem sido
uma bênção, né? E ainda mais esse de ficar 18 horas sem se alimentar. Então, se você está fazendo, continue. Se mantenha forte. Se você não está fazendo, ainda dá tempo. Aí tira farinha, doce, açúcar, mas ainda dá tempo. Faça, porque é nesse momento que nós ficamos mais sensíveis à voz do Senhor. Amém? Todas as terças-feiras nós temos os links e uma boa notícia, né, já foi dada, mas a gente se alegra com um novo link de Pirituba. Aleluia! Vai ser uma bênção que nós possamos estar no link. Se você não está, procura alguém que alguém vai te indicar. Se você está aí assistindo, pede aí, tem um link com certeza perto de você. Se você não consegue vir aqui, toda terça-feira, às 8 horas, temos os nossos links, tá bom? Procura um pertinho de você. Neste sábado nós temos Jornada da Oração, aleluia, às 9 horas. E a jornada vai ser seguida de encontro de mulheres, hein? Vai ser intenso. E ainda neste sábado nós teremos os Sarsas, aleluia. Hoje a gente só tem dois aqui, né? 2 Sarsas, mas eu também sou Sarsa. Amém? Aleluia. Traga os seus filhos, traga seu vizinho, seu sobrinho, traga todo mundo e venha também, em nome de Jesus. Batismo, eita glória, eu gosto tanto, é tão bom, né, quando tem batismo, é um dia muito especial. Se você quer se batizar, você que está nos assistindo aí, não veio hoje, estou te vendo aí, viu? Jesus está te vendo, irmão. Vem e fala com o Pedro e ele vai já marcar o dia do batismo, tá bom? Em nome de Jesus. Mercado Solidário, gente, está chegando. E se você não trouxe o alimento, traga o seu alimento em nome de Jesus. Nós podemos contribuir com essa obra e às vezes nós deixamos meio de lado, né? Eu faço uma conta assim bem rápida. Se em cada culto a gente fala mais ou menos de 120, 130 pessoas, mas vamos falar em arredondar, 125 pessoas. Se em cada culto a gente trouxer 1 quilo de alimento, no dia do Mercado Solidário nós já temos 500 quilos, ou seja, meia tonelada. E muitas famílias vão ser atendidas com isso. Então, se programe. Toda vez que você for vir para o culto, passa no seu armário lá, traz 1 quilo de feijão. Não vai ficar trazendo só fubá, tá, gente? Em nome de Jesus. Mas traz 1 quilo de feijão, de arroz. Traz aquilo que você gosta de comer. Não traz aquilo que está só te sobrando, não. Gosta de comer carne? Passa no mercado e compra uma carne e traz. Amém? Abençoa essas famílias. E se puder, faz uma visita lá. Porque a gente vê Deus agindo naquele lugar. Pessoas sendo realmente tocadas, recebendo o alimento físico e o espiritual. Amém? Visita lá. Aniversário da igreja está chegando. Aleluia. 6 anos de rocha. Eita glória. E todos os aniversários a gente tem um apontamento, tem palavras muito direcionadas. E cada um de nós precisa fazer parte disso. Precisa vir se alegrar. Porque eu tenho certeza que o Senhor está se alegrando com isso. Então, vai orando, convida pessoas, já marca na agenda agora, que é para não, na hora não falar, pô, eu tinha algo marcado. E vem, em nome de Jesus, hein? Vamos lá, eu quero trazer uma breve palavra de dízimo e oferta. Aleluia. Pelo amor de Deus, já esquecendo disso. Amanhã a gente tem encontro de homens, gente. Oh, glória. Às 7h30 nos encontraremos aqui, vai ser incrível. Não falte, em nome de Jesus. Logo depois a gente vai ter um churras, um tempo de comunhão, um tempo de aproximação. Então venham. Tá assistindo aí, né? Aqui amanhã, 7h30. Em nome de Jesus. Mulher, manda teu marido. Em nome de Jesus. E aí vamos uma breve palavra aqui. É conhecida, todo mundo sabe, mas
não podemos deixar de falar. Está em 2 Coríntios 9:7, que fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É um momento da gente se alegrar, é um momento da gente adorar o Senhor, é um momento da gente entregar o nosso louvor, porque quando a gente está entregando o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos adorando ao Senhor. Então eu e você, nós temos a chance de adorar o Senhor neste momento. Então, se você não pegou o teu envelope, pega, tem o Pix, QR Code, faz o Pix, fica de pé e vamos adorar o Senhor. Amém? Eu vou orar, quando eu terminar você traz, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de dar ao Senhor com os nossos dízimos, devolvendo aquilo que te pertence, parte do que te pertence. Entregando a Ti, Senhor, as nossas ofertas, as nossas sementes. Obrigado, Senhor, porque nós temos condições de fazer isso. Obrigado porque o Senhor tem dado-nos oportunidade de mordomia daquilo que é seu. Mas, Pai, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para administrar aquilo que ainda fica nas nossas mãos. Que nós sejamos sábios, Pai, a cuidar daquilo que te pertence. Que nós possamos cuidar com zelo, multiplicar. Que nós possamos usar os nossos recursos também, Senhor, para que vidas sejam alcançadas. Para que a Tua obra, Senhor, continue avançando. Aí eu peço por aqueles que por algum motivo não podem ofertar, aqueles que estão em busca de um emprego, aqueles que estão aguardando por clientes chegarem, o empresário que está buscando crescimento. Eu oro, Senhor, por aqueles que têm causas na justiça, que precisam dessa liberação, uma liberação que mudará as vidas, mudará a história. Tudo isso, Senhor, para que o Senhor seja adorado, para que Teu nome seja exaltado. Pai, que aqueles que vão administrar os recursos que vão entrar nesta casa, administrem com sabedoria, temor e tremor, Pai. Façam, Pai, para a glória do Teu nome. Façam para que a Tua obra expanda, para que pessoas sejam alcançadas, para que o Evangelho seja levado, Senhor, até os confins da terra. Que nós possamos contribuir, Senhor, com aquilo que o Senhor está fazendo. Que nós possamos contribuir, Pai, com a Tua vontade. Que nós sejamos cooperadores do reino. É o que nós te pedimos, Pai. Já te agradecemos por tudo. Entregamos este tempo de culto a Ti. Já entregamos, Senhor, a palavra que vai ser ministrada à Tua igreja. Que o Senhor possa usar grandiosamente o pregador desta noite. Que o Teu nome seja visto, que a Tua voz seja ouvida e que Teu nome seja adorado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Pode trazer. Glória a Ti, Deus. Não há outro igual ao que se assenta no trono, sobre tudo e todo. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a Tua feitura, obra de Tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Eu sou a Tua feitura, obra de Tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção.
cheias, dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno da nossa adoração. Tu és digno, Senhor, do nosso louvor, Pai. Que a nossa vida, Senhor, ela louve a Ti, Pai. Que a nossa vida, Senhor, possa adorar a Ti, Pai. Que nós possamos adorar a Ti, Senhor, Teu Espírito Santo, com a nossa vida, Pai. Com a nossa oração, Pai. Com o nosso louvor, Pai. Com o abrir da nossa boca, Senhor. Com o nosso testemunho, Pai. Que tudo em nós, Senhor, adore a Ti, Pai. Tudo em nós adore a Ti, Pai. Tudo em nós louve a Ti, Pai. Com a nossa boca, Senhor, com o nosso corpo, Pai. Com a nossa mente, com a nossa vida, com o nosso testemunho, Pai. Que a nossa vida, Senhor, adore a Ti, Pai. Nós Te louvamos, Te exaltamos, engrandecemos, Senhor, o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estar em Tua presença, em Tua casa, Pai, podendo adorar a Ti, Pai, render louvores a Ti, Senhor, dizer que Tu és bom, Tu és maravilhoso, Pai, em todo o tempo todo, Senhor. Obrigado, nós Te agradecemos, Senhor, nós já Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Pai. Muitos, Senhor, talvez quisessem estar aqui hoje e não tiveram a oportunidade porque estão acamados, porque estão doentes. Ah, Senhor, o Senhor possa visitar cada um deles também nos seus lares, Pai. Cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mas nós Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje, Pai. É mais uma oportunidade, Senhor, que nós temos. Mais uma oportunidade de estar em Tua casa, Pai. Mais uma oportunidade, Senhor, mais um dia, Senhor. Mais uma oportunidade, Senhor, que nós temos, Pai, de louvar o Teu santo nome, de exaltar o Teu santo nome, Pai. Nós entramos aqui, Senhor, muitas das vezes quebrados. Nós entramos daqui muitas das vezes desanimados, Pai. Às vezes a vontade, Senhor, é de ficar nos nossos lares, Pai. Às vezes o nosso corpo, Senhor, nem queria estar aqui, Pai. Mas o Senhor, pela Tua misericórdia, nos concede mais uma oportunidade, Senhor, de nós vencermos a nossa carne, Pai,
vencermos, Senhor, essa luta com a nossa carne, Pai. E pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nos trazer até aqui, Pai, a Tua casa, Senhor. Nos fortalecer, Senhor, um pouco mais, Pai. Nos edificar um pouco mais, Senhor. E é pela Tua misericórdia, Deus. Obrigado pela Tua misericórdia, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Porque quebrados ou inteiros, Deus, quebrados ou inteiros, nós estamos nas mãos do oleiro, Pai. Não importa se quebrados, não importa se inteiros, não importa se pela metade, não importa se tristes, angustiados, contritos, nós estamos aqui na Tua casa, Pai. Nós estamos aqui mais um dia, Pai, para sairmos daqui mais uma vez fortalecidos, Senhor. Se vai ser 1%, se vai ser 100%, não importa, Deus. Importa que nós estamos na Tua presença, Pai. Ah, Senhor, e na Tua presença, diante da Tua presença, tudo muda, Pai. Tudo muda, Pai. Diante do Teu mover, todas as coisas mudam, todas as coisas se movimentam, Pai. Eis aqui as nossas vidas, Pai, diante de Ti, diante do Teu altar, diante da Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, a Tua palavra, Pai, para continuar, Senhor, esmiuçando o nosso coração, para continuar nos ensinando, Pai. Nos ensina um pouco mais. Usa a Tua palavra, Senhor, para nos endireitar, Senhor, para nos aprumar mais, Pai, para nos colocarmos mais no centro da Tua vontade, mais perto de Ti, Pai. Usa a Tua palavra, Senhor, para nos colocar, Senhor, no centro da Tua vontade, Pai, para nos alinharmos contigo, com a Tua vontade, Deus. Pela Tua misericórdia, Senhor, fala conosco mais uma vez, Pai. Fala conosco aos nossos corações, abre os nossos corações, Pai. Que cada coração aqui seja uma boa terra, Pai. Aquele que estiver assistindo, Senhor, este culto online, Pai, que possa receber essa semente nos seus corações também, Pai, com a mesma intensidade, e possam ser edificados, Senhor, dos seus lares também. Possam ser transformados, Pai, ter as suas vidas mudadas, Pai. Aprender um pouco mais, Pai. Alinhar, Senhor, cada vez mais a Ti, Pai. A Tua vontade e o Teu querer, Pai. É o que eu te peço, eu oro a Ti, Senhor. Já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, amém, igreja? Aleluia. Boa noite, vocês estão bem? Glória a Deus. Deus é bom, né? Muito legal estar aqui com vocês hoje, mais uma oportunidade da gente estar adorando a Deus junto, né? Em comunhão, louvando a Deus, aprendendo de Deus, né? Buscando a Deus junto, né? É uma bênção estarmos aqui, é essa oportunidade que nós temos, né? De estar na igreja, de ser igreja, né? Deus é bom. Uma ocasião especial, né? Glória a Deus. Cortei até o cabelo hoje, vocês viram? Glória a Deus, aleluia. Cheguei hoje, os irmãos falaram assim, você que vai pregar hoje, né? Eu falei, quem que falou? Aí que você veio o cabelo cortado. Você veio na régua hoje. Tem que mudar a tática agora. Glória a Deus. Queria convidar você que pode, eu vou usar a versão aqui, RA, em 2 versículos aqui, em 2 textos para a gente trabalhar. Marcos 4, 30. Marcos 4, 30. É o primeiro texto, e o outro texto é Lucas 17, 6. Tem a versão RA aí para colocar aí? Porque eu não estou nela aqui, né? Marcos 4, 30 e Lucas 17, 6. Aleluia. Marcos 4, 30. Eu vou acompanhar ali, tá? A minha versão está um pouquinho diferente aqui. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? É Jesus dizendo aqui. Ele faz uma pergunta retórica aqui. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Próximo.
31. É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Agora lá em Lucas 6, 17, 6. Lucas 17, 6. Respondeu-lhes o Senhor, Jesus Cristo aqui dizendo também: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te até o mar, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Só isso aí. Deixa eu ler nessa versão aqui, só para mostrar que ela está um pouquinho diferente. Na King James aqui, né? Diante disso, aliás, aqui, se tiveres fé, ao que encorajou-os o Senhor, se tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então aqui só tem aquela conjunção que é diferente, né? Uma está com como, e a outra está com do, né? Como um grão de mostarda e do tamanho de um grão de mostarda, né? Vamos trabalhar esses dois textos aqui. Senhor Jesus, eu clamo mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha dar sabedoria, direção, tratar, Senhor, os nossos corações. Move, Senhor, o Teu Espírito Santo debaixo da Tua vontade. Guia, Senhor, debaixo da Tua vontade, Pai. Aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem a cada coração, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Pai. Trabalha, Senhor, nos nossos corações. Faz dos nossos corações, Senhor, uma boa terra, uma terra fértil, Pai, para receber a Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações possa germinar, Senhor, possa frutificar, Pai. Crescer, Senhor, frutificar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dois textos aqui bem conhecidos, né? Bem conhecidos, que trata do mesmo objeto aqui direto, aqui de comparação, né? Só que um fala sobre o reino, Marcos 4:30 fala sobre o reino, e Lucas 17:6 está falando sobre fé, né? Sobre nós. Então, Marcos 4, Jesus está falando sobre o reino, e Lucas 17 está falando sobre fé, ou seja, sobre nós. Então, uma trata do reino e a outra trata de nós. E é interessante aqui que Jesus, no primeiro texto que nós lemos, Jesus fala sobre, é uma afirmação, né? É uma afirmação, ele diz assim, vou ler aqui de novo, Marcos 4:30, cadê? 30. E contou-lhes mais: com que compararemos o reino de Deus? Ele é uma pergunta retórica. Que parábola buscaremos para representá-lo? Ele está falando, o que a gente vai comparar o reino de Deus? Então é uma afirmação, ele fala, é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, que se planta na terra. Então a primeira parte aqui, ele fala, é uma afirmação. Então ele fala assim, o reino de Deus, com que a gente, é Jesus conversando com os discípulos, com que a gente vai comparar o reino de Deus? Com que parábola a gente pode propor? O que a gente pode propor para comparar o reino de Deus? E ele mesmo traz a comparação, ele mesmo traz o elemento aqui, que é a semente, é o grão de mostarda, a semente. E ele fala, é como o grão de mostarda, é como uma semente de mostarda, algumas versões, que é a menor das sementes. E no outro é um comparativo, no outro é uma analogia que ele está fazendo sobre nós. Então na primeira ele está afirmando, o reino de Deus é como um grão de mostarda. No sentido do quê? No sentido de comparação. Então não é à toa essa comparação que Jesus traz aqui. E a gente vai ver um negócio aqui que a gente sempre tem, quando vem o grão de mostarda aqui na nossa mente, quando a gente ouvia, eu pelo menos fui assim, e com você deve ter sido também, sempre quando vem o grão de mostarda na mente, a gente pensa sempre uma coisa, o tamanho dele,
Ah, o grão de mostarda, por quê? Porque ele é um menorzinho, porque ele é pequenininho. A gente já viu vídeos na internet mostrando, olha só o grão de mostarda, como que ele é pequenininho. Então a gente está sempre tendo essa ilusão, ou tinha essa alusão de comparação de tamanho. Não é? Se a sua fé for do tamanho, na maioria das versões, na NVI, na King James aqui está assim, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, arranca-te daqui e lança-te ao mar. Então a gente entende, aqui gramaticalmente falando, a gente entende que o quê? Que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Pico do Jaraguá, sai daqui e vai lá para Praia Grande. E parece que antigamente a gente ficava assim até um pouco meio frustrado, né, com isso daí, porque a gente dizia assim, Senhor, mas minha fé é tão pequena que ela não chega nem do tamanho do grão de mostarda, porque eu não tenho essa fé para dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá. Então a gente sentia até um pouco de frustração antes, né? Senhor, será que minha fé é tão pequenininha que não chega nem no tamanho do grão de mostarda? A gente usava sempre isso, né, de uma forma comparativa com o tamanho, né? Fazia alusão ao tamanho. Depois a gente foi aprendendo e vendo as versões, até se a gente olhar no original, aqui no grego, a palavra não é do, é como, né? Então ela fala sobre, é uma palavra que fala sobre, ela faz analogia, então ela está falando da qualidade da semente, né? Ela está falando, Deus, ele não está falando que o reino de Deus, se ele for do tamanho do grão de mostarda, e quando a gente olhar aqui as duas conjunções, tanto no Marcos 4:31, quanto em Lucas 17:6, as duas palavras no grego é a mesma. Só que na tradução, uma veio como e a outra veio do tamanho, e a outra como um grão. Mas se olhar lá no original, lá a palavra é a mesma. E a gente está sempre buscando, a gente estava sempre trazendo essa alusão de tamanho. Fazendo essa alusão quando a gente pensa no grão de mostarda, a gente pensa, eu pelo menos pensava assim, nossa, é tão pequenininho, então nossa, é o menor das sementes. Então é pequenininho, então se a minha fé é menor do que um grão de mostarda, né? E Jesus fez a alusão a isso, o comparativo do reino de Deus ao grão de mostarda. E obviamente que ele não estava dizendo do tamanho, logicamente que ele estava dizendo sobre a qualidade dele, a qualidade do reino, como que é o reino. E a caminhada, o reino de Deus, ele está dizendo assim, não é quantitativo, é qualitativo. Não é por medida, mas é por qualidade. Porque se a nossa caminhada fosse por medida, a gente estaria correndo, acumulando coisas, né? Até quando, em Lucas 17:6, quando ele está falando com os discípulos, ele fala assim, você tem pouca fé. Quando eles não conseguem lá expulsar curar lá, uns versículos antes, ele fala assim, vocês têm pouca fé. Mas qual é a resolução? Na resolução Jesus não fala assim, você precisa ter muita fé. Que deveria... se a gente olhar o contrário de pouca fé, é muita fé. Mas Jesus fala assim, se você tiver como um grão de mostarda, ou seja, se você tiver uma fé qualitativa, se a sua fé ela for como, e aí a gente vai trabalhar aqui nesse texto aqui, nessas que nós fomos apresentados, sobre essa parte de qualidade, porque ele traz lá, qualidade do reino. Quando ele faz um comparativo lá em Marcos, ele está falando sobre qualidade do reino. O reino de Deus é semelhante ao que eu vou comparar? Então, com quem que eu vou comparar isso? Então, eu pego algo, coloco do lado. Parábola, no original, parábola é colocar alguma coisa ao lado. Então, por isso que ele propõe uma parábola. É você coloca uma história paralela a essa para retratar aquilo que você quer explicar. Então, é parábola, você coloca do lado, é ao lado. Então, se eu quiser comparar, quando a gente quer comparar qualquer coisa, né? Eu gosto disso daqui comparado àquilo ali. Então, você compara alguma coisa para você tentar explicar aquilo. Por quê? Mostrando o quê? Se eu disser assim, que o Márcio tem que ser como o Alex. Eu não estou querendo dizer que o Márcio tem que deixar a barba crescer e vir de boné. Bonezinho aqui, que ele tem que ser marceneiro, empreendedor, não é isso. Eu estou dizendo que ele tem que ser igual ao Alex, de oração, fervoroso. Então a gente está falando sobre qualidade, né? A gente não está falando ali literalmente
Senão, né, imagina, ia chegar aqui todo mundo igual, né? Com o mesmo uniforme, a mesma roupa, ia chegar todos os crentes aqui igualzinho, né? Tudo uniformizado, padrãozinho. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando sobre qualidade. A qualidade da semente. E por que ele fala sobre o grão de mostarda? Por que o grão de mostarda? O comparação. E é Jesus falando. Então, se Jesus que está falando, tem alguma coisa escondida naquilo ali. Se é Jesus que está falando, tem alguma coisa, tem algum mistério ali, tem alguma coisa ali muito mais profunda do que o tamanho do grão de mostarda, o tamanho da semente, ou uma simples semente. Por quê? Por que o grão de mostarda? Porque, primeiro, é orgânico. Tudo que é orgânico é vivo. Então ele não compara o reino de Deus, e ele nem compara a nossa fé. O reino de Deus, ele está fazendo aqui em Marcos 31 e Lucas 17, nós estamos trabalhando os dois textos. Ele não compara a nossa vida com Deus, e nem o reino dele, com algo quantitativo. Não é sobre quantidade, mas ele está falando sobre qualidade, e sobre algo que é vivo, primeiramente. Ele está falando, o grão de mostarda é uma semente, e a semente, por si só, ela é viva, ela é orgânica. Ou seja, você vai plantar ela ali, e ela vai gerar vida. E uma vez que ela for, qual que é a característica da semente? Uma vez que você plantou ela ali, ela está viva na terra. E ela vai começar a crescer, e ela vai germinar, e ela vai começar, vai virar um raminho, depois ela vai virar uma arvorinha pequena, depois ela vai crescer, e ele está dando toda essa instrução aqui. Ela vai ficar tão grande que as aves dos céus vão fazer os seus ninhos nela, fazer sombra nela. Ou seja, ele está falando que o reino de Deus é uma coisa, o exemplo que ele traz é um exemplo orgânico, vivo, em movimento. Você coloca uma semente, por isso que não pode ser quantitativo, por isso que não pode ser sobre quantidade, tem que ser sobre qualidade. No reino de Deus nós não vamos caminhar com quantidade. Você pode falar, e se eu orar 10 horas por dia? Tem que saber se você está orando 10 horas por dia por qualidade, ou porque você quer bater a meta de 10 horas por dia. Porque senão você fica querendo bater a meta. Não, falta essa. Você vai orando e buscando, e vai começar a repetir a oração, e vai repetindo a oração. Não, ainda falta 40 minutos. Senão a gente ora 10 horas por dia, tem que saber se é quantitativo ou se às vezes compensa mais orar 20 minutos e ser de qualidade. Não é? Porque é orgânico. A semente, ela é orgânica, ela é viva. O reino de Deus, ela é vivo, é orgânico. Se movimenta toda hora, cresce, é crescente, tem vida. Então não é quantitativo. Mas às vezes vem umas perguntas assim pra gente, a gente realmente não sabe responder. Eu pelo menos não sei responder. Quantos capítulos eu tenho que ler por dia? Não sei. Quanto o seu coração estiver disposto a você entregar para Deus. Mas isso aí, se eu criar uma meta de... Aí eu já... Não, se você criar a meta, aí já vão parar por aí. Se eu criar uma meta de ler 10 capítulos por dia, mas aí você quer o que? Bater a meta? Já quebrou a qualidade. Se você falar assim, se você propor, eu respondo, se você propor no seu coração a ler aquilo que está no seu coração, a quantidade que tiver no seu coração, aí vai ser qualitativo, aí vai ser por qualidade. Então hoje eu senti no meu coração, hoje eu estava assim no coração, eu só consegui ler 2 capítulos hoje. Foi o que você conseguiu entregar hoje, de coração? Então amém. Hoje eu consegui ler 3 livros seguidos, fiquei 3 horas lendo, e eu não conseguia mais parar. Saiu do seu coração? Não foi para bater meta? Não foi para cumprir tabela, cumprir um rito? Não foi nada pragmático? Então tá bom. Por quê? Porque é orgânico, é vivo. O reino de Deus é vivo, é orgânico, não é sobre quantidade. Quando Deus quis tratar sobre quantidade, Ele falou lá com Abraão, lá sobre grãos de areia, né? Sua descendência será como grãos de areia. Aí Ele está falando sobre quantidade. Ele está trazendo a quantidade, não ali em si a qualidade. Mas o grão de mostarda trata sobre o grão ali, a semente, trata da qualidade. Qualidade do reino, qualidade da nossa fé. Ou seja, Ele está dizendo que a gente vai entender que uma vez que a semente ali é plantada, é semeada, ela não vai parar mais. Ela vai estar em constante movimento.
Ah, mas ela tem uma hora que a árvore para de crescer. Ela pode parar de crescer em altura, mas ela continua viva. Ela continua trocando os seus ramos, ela continua trocando as suas folhagens, ela continua dando frutos. E assim ela vai até o final da sua vida. Então ela não para, é qualitativo. Quando ele fala lá em Lucas 17,6, se você tiver fé como um grão de mostarda, já muda todo o cenário. Então não é mais sobre quantidade, é sobre constância, é sobre raiz primeiro, porque vai crescer para baixo. Primeiro vai criar raiz. Então a sua fé, ou seja, a sua vida em Cristo, a nossa vida em Cristo, primeiro vai criar raiz. E aí ela vai começar a descer. Vai começar a descer para baixo não, né? Redundância, né? Pleonasmo. Ela vai começar a descer. Mas ela vai começar a criar raízes profundas. E depois ela vai começar a crescer, subir. E não vai parar mais. E não, ele está dizendo o seguinte, não tem que parar, não pode parar mais. Você não vai ter um limite de fé. Não existe um limite de fé. Agora eu bati a meta, cheguei em 100% aqui, cheguei no meu máximo. Aqui não passa mais, agora eu tenho a minha fé top. Não. Ela vai precisar continuar viva. Por quê? Porque se é um grão, se é uma semente, ela é viva. E ela está em constante movimento. O reino de Deus está em constante movimento. Não para, é o que ele está dizendo. Meu reino não para, não é estático. Está em movimento todo o tempo. E a sua fé, que é a sua vida em Cristo, também deve ser assim. Em constante movimento, em constante fé, em constante crescimento. Não pode ser estática. Por quê? Porque se é como uma semente, se é como um grão de mostarda, ele vai crescer, e vai frutificar, e depois vai trocar as folhagens, e vai ter uma época do outono que as folhas vão ficar secas, que elas vão cair, mas depois vai vir a estação certa, e depois vai crescer, e depois vai dar frutos, e assim ela vai viver até o último dia dela. Como que é o reino de Deus? Vivo. É isso que ele está dizendo, orgânico, está em movimento. Tudo que é orgânico está em movimento. O modo operante de Deus, o jeito que Deus opera, é organicamente. Já percebeu que, óbvio que você já percebeu que o mundo foi estabelecido desde o princípio. Deus criou as coisas de modo orgânico. E ele precisava? Não precisava, mas ele já estava mostrando que o meu reino vai ser orgânico. Porque Deus precisava de 7 dias, 6 dias para criar o mundo? Não precisava. Mundo, ele não precisava falar alguma coisa? Não. Só precisava pensar, dar uma ordem, tudo teria criado. Não precisaria de 6 dias. Mas ele já estava mostrando que as coisas seriam orgânicas, seriam regidos por leis orgânicas, as coisas se movimentam. Deus estabeleceu desde a criação do universo, um universo vivo, que está em constante expansão. Você olha lá para o céu, lá, você parece que está tudo parado. Então, aquela estrela está ali, parece que está tudo parado. E você vai olhar, está em constante expansão. Já há estudos, os cientistas já há comprovado que o universo não para de expandir. Está em constante movimento, dilatando, abrindo, expandindo. Tudo que se move na terra, tudo é orgânico, tudo que está vivo na terra é orgânico. Ele cria Adão, ele vai criar o homem, ele pega lá o barro lá e molda, orgânico. Ele poderia estralar o dedo e criou Adão. Ele precisaria de fazer uma cirurgia em Adão para criar Eva? Não. Ele estralaria os dedos com a sua vontade, com a sua palavra, e moldaria Eva ali também. Ele precisaria desse tempo todo para cumprir as suas promessas? Não, Deus não precisaria de nada disso. Mas ele estabeleceu o seu reino de uma forma orgânica. Aí Jesus veio. Jesus desceu na terra. Veio nascido de mulher, de forma orgânica. Como uma semente. E Maria. Jesus não poderia ter resolvido tudo isso. Ele descia nos céus, já se apresentava ali, todo mundo via ele ali. Na hora que visse Jesus ali nas nuvens, já falava, esse aí é o Filho de Deus. Chegou Jesus, já está tudo ali, ninguém teria dúvida de nada, já estaria tudo estabelecido.
Mas ele veio e cumpriu todo o rito como uma semente, como um grão de mostarda. Começou pequenininho, Jesus, Cristo, veio como uma semente. Começou pequenininho, germinou, nasceu, e ainda demorou 30 anos para iniciar o seu ministério. Diz que ele crescia em estatura e conhecimento. Até Jesus, que era Deus, que é Deus, Jesus, que era o Filho de Deus, veio de forma orgânica, veio de uma forma gradativa, orgânica. Olha como que ele se apresenta para nós. E precisaria, não, se ele quisesse, ele teria vindo ali da forma que ele quisesse, não precisaria de nada disso. Mas ele veio e mostrou assim, ó, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Aí a nossa ideia toda muda, quando a gente tem essa visão, toda a nossa visão muda, sai da parte quantitativa e vai para a parte qualitativa. A gente para de olhar para o tamanho, isso não mais me impressiona. O tamanho da semente é o menos importante. E o que passa a ser a qualidade da semente, porque ela é viva agora, o reino é vivo. A nossa fé, a nossa vida em Cristo é viva. É uma fé orgânica, viva, ela não para, não é estática. Ela está em constante movimento. A nossa vida em Cristo, a nossa vida com Deus está em constante movimento. O reino de Deus está em constante movimento, vivo. Toda a nossa ideia de que a semente é pequenininha, é menorzinha dos grãos, fica um pouco secundário isso daí. Quando a gente vê que a qualidade do exemplo não é o tamanho, mas a qualidade daquilo, porque é orgânico, porque é vivo. Meu reino é vivo. Ele fala, o reino de Deus é vivo. A sua fé, a fé de vocês tem que ser viva. Ele não está falando, a fé de vocês, Jesus não disse, a fé de vocês tem que ser muita. Você não tem que ter muita fé, não foi isso que ele disse. Você tem que ter uma fé orgânica. Sua fé tem que ser viva. Não é porque ela é pouca, não é porque ela não é muita, mas é porque ela precisa ser viva. E se ela é viva, ela é orgânica. Então ela está em constante crescimento. Agora nós entendemos que nós não vivemos por quantidade, mas por qualidade. E se ela está viva, nós precisamos estar crescendo em movimento. Nós precisamos entender que agora o que está regendo a gente, nossa vida, o reino de Deus, é vivo, não mais estático. Nós não podemos ser estáticos. A nossa fé não pode ser estática. Isso aqui não aconteceu comigo, então a minha fé, isso aqui não aconteceu, então minha fé parou aqui. Tudo tem limite, minha fé não tem. Porque o grão de mostarda, ele é vivo. Ele é orgânico, ele cresce, ele dá frutos, ele frutifica. É assim a nossa vida. O nosso mover. Primeiro ele compara o reino, depois ele fala da nossa vida, nossa fé. Porque a nossa fé retrata o que nós estamos vivendo. Logo, a gente vai entender que Deus não está ligando para a quantidade de coisas que a gente está fazendo, senão as coisas seriam por meritocracia. Não é a quantidade de coisa que eu estou fazendo, a quantidade de coisa que você está fazendo. Já pensou? Senão o Márcio chegou aqui hoje 5 horas, ele falou, né, Márcio? O Márcio ele mandou lá, estou 5 horas aqui fazendo café. O Márcio estaria na nossa frente, porque ele chegou aqui 5 horas e já fez o café já. Já estaria na frente já dessa corrida. Se fosse uma corrida quantitativa, aí o que ia acontecer automaticamente? Se fosse assim, amanhã alguém estaria aqui 4h30. Passei o Márcio. A semana que vem alguém estaria aqui 12h. E em pouco tempo já estaria a gente dormindo aqui. Então não vou dormir aqui, não vou nem embora. A gente nem sairia daqui no domingo, já ficaria. Já estou aqui para o culto de quinta. Cheguei primeiro que todo mundo. Nem vou embora. Então, não é por quantidade, é por qualidade, né? É como o nosso coração se move para Deus na forma de amor, na forma de crescimento. Como nós estamos movimentando, como nós estamos crendo, edificando a nossa fé numa forma viva, numa fé viva. É isso que ele está trazendo. A fé de vocês é viva. A fé de vocês não é estática, não tem um limite. O mover de vocês, a caminhada de vocês não é estática. A nossa caminhada não é estática, é uma caminhada viva. Por quê? Porque ela é como uma semente.
ela vai crescer, ela vai crescer. Eu volto a dizer, ela vai crescer e até ela dar frutos. Nós estamos em constante crescimento, então a gente entende o quê? Que agora a nossa vida, se ela não é qualitativa, ela é por constância. Deus não está preocupado com qualidade, está preocupado com constância. O quanto eu sou constante, o quanto eu permaneço nela, o quanto eu consigo passar pelas tempestades, pelos momentos difíceis, pelos abalos, pelas tribulações, e saio e chego do outro lado da tribulação ali todo arrebentado, todo ferido, machucado, mas chego do outro lado e falo: Jesus, passei, estou aqui agora, Senhor, me renova aqui, porque eu continuo aqui, Senhor, na Tua presença, eu continuo firme, eu continuo caminhando contigo. Existe uma certeza que Deus trata aqui com a gente. Tem alguma coisa sempre se movendo no reino de Deus. A sua vida não está estática. Sua vida não está parada. Você pode não estar vendo o que está acontecendo, mas a sua vida não está parada. Não está estática. O reino de Deus está se movendo. Em alguns casos, para bom, creio que na maioria dos casos, mas em alguns casos, para ruim, porque dependendo de como nós estamos nos movendo, nós começamos a perecer também na jornada, e passar algumas intempéries na vida. Então as coisas de Deus estão se movendo na sua vida, tenha certeza disso. Levantou de manhã, deitou para dormir, acordou, o reino de Deus está se movendo. Tem alguma coisa se movendo na tua vida que você não está vendo agora. E o maior erro nosso do cristão, é achar que Deus está parado, que Deus não está vendo. E muitas das vezes a gente fala isso: Deus, não sei se você já orou, se você já falou isso com Deus. Eu já, algumas vezes. Deus, aqui, só entre nós, Deus, na boa, eu acho que o Senhor não está me vendo. Acho que o Senhor não está. Eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Acho que minha oração, não sei o que está acontecendo. Eu não tenho, minha oração não está boa. Minha oração não está forte. Eu acho que o Senhor não está me ouvindo. Algumas vezes eu já orei assim para Deus. E o nosso erro é esse. Mas por que eu orei desse jeito? Por que eu falei isso para Deus? Porque eu não estou vendo. Porque não está acontecendo aquilo que eu quero que aconteça no tempo que eu acho que é o certo para acontecer. Logo, se eu não estou vendo, não está acontecendo nada. E nós deduzimos isso. Deus, eu estou orando tanto tempo para isso. Se não aconteceu, é porque o Senhor não está me ouvindo. Aí a gente começa a cair na própria heresia da oração, né? Porque Deus, o Senhor não está me ouvindo. E vai contra a palavra de Deus. Que os ouvidos dele não estão agravados. E a gente começa o quê? Porque a gente olha por cima, a gente não vê um reino. A nossa fé às vezes fica uma fé quantitativa. A gente não olha o reino como a gente não olha a nossa vida como em movimento, mas a gente olha a nossa vida como em resultado. Se o resultado que eu espero não chegou, então o reino de Deus está parado para mim. O mover de Deus está parado na minha vida. Mas é onde Deus fala: quem disse que não é porque, quem disse que porque você não está vendo que não está se movendo? Só porque você não está vendo o movimento, você tira a conclusão de que nada está acontecendo? Ah, o Senhor fez para mim lá no passado, mas parece que a minha cota de pedidos já esgotou, né? Minha cota parece a lâmpada lá, né, do Aladim lá, é 3 desejos só. Parece que a minha cota já esgotou. Deus não me escuta mais. Deus fez até lá, mas agora a partir de aqui Deus não faz mais na minha vida. Por quê? Porque a gente começa a olhar e não ver as coisas e achar que não está acontecendo. E aí vamos lá, voltando para o grão de mostarda. Você pega o grão de mostarda, joga lá na terra. E aí, o que aconteceu? Você está vendo alguma coisa? Não. Você volta lá no dia seguinte, fala: vou ver meu grãozinho de mostarda. Você volta lá, o que tem lá? Nada. Você volta lá no dia seguinte, não tem nada.
E se você fizer isso de pirraça, eu vou lá. Se você ficar ali olhando fixamente para ele e não dormir ali, você não vai ver acontecendo nada. E porque o que você está vendo não está acontecendo nada, retrata a realidade? Está acontecendo alguma coisa no grão de mostarda? Está. Lá dentro ele já expandiu, lá dentro ele já dilatou, ele já está criando forma, daqui a pouco ele cresce. Mas o que acontece? Porque ele está falando, não, o reino de Deus é no meu tempo. As coisas de Deus é no tempo dele, vai germinar no tempo dele, vai nascer no tempo dele, determinado. O que a gente pode fazer? Quem determina em quanto tempo que aquele grão vai crescer e vai frutificar, vai germinar? Quem determina é Deus. Se você ficar lá na frente daquele grão lá, se a gente ajoelhar lá e falar, e começar a orar, grãozinho, germina aí, em nome de Jesus, vai crescer, vai acontecer alguma coisa? Não vai. A gente vai acelerar o processo? Não vai. A gente pode ficar ali, por quê? Porque no tempo de Deus, no tempo certo, ele vai germinar, ele vai crescer, ele vai expandir, no tempo certo. Mas a gente tem o hábito de olhar para a terra, não ver, porque a gente não está vendo a semente. A gente sabe que a semente está lá, porque a gente plantou, mas porque a gente não está vendo o fruto dela, a gente fala, não está acontecendo nada. Deus esqueceu da semente. Só que no tempo de Deus ela vai germinar. Obrigatoriamente ela vai germinar e vai nascer. Porque esse é o propósito do grão de mostarda. Ele está dizendo assim, ele não vai ficar estático. No tempo determinado, ele vai expandir, vai quebrar aquela semente, e vai nascer, vai crescer e vai dar frutos. Porque esse é o propósito dele. Mas a gente insiste em olhar por cima da terra. E a gente não vê o raminho saindo, e a gente não vê sinal. Logo, quando a gente não vê sinal, a gente não vê o mover de Deus. Porque a gente condiciona o mover de Deus aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente pode tocar. Se eu vejo, se eu toco naquilo, se é visível, se é palpável, então Deus está fazendo. Se eu não consigo ver, se eu não consigo tocar, então Deus não está fazendo. Mas lembra que a nossa fé também tem que ser como o grão de mostarda. Viva. Não é porque você não está vendo o grãozinho ali, que ele não quebrou, que ele não vai germinar, que ele não vai nascer. No tempo certo é obrigatório, ele vai nascer, vai germinar. E nós não podemos nos condicionar ao que a gente está vendo. Senão a gente vai só ter aquela síndrome, né, de ver para crer, né? Eu preciso ver para crer. E bem-aventurados que não viram e creram. Tudo que é orgânico é vivo. E assim, às vezes sem você esperar, daqui a pouco você passa lá, você coloca a sementinha lá do grão de mostarda. Daqui a pouco você passa, você esquece elas. Daqui a pouco você passa um dia lá, saiu o raminho. Olha só, tá nascendo. A gente tem lá em casa, lá tem do lado de fora lá um pé de amora lá, que a gente ganhou lá, da vizinha. E aí eu olhei assim, aquele pé de amora estava todo seco lá esses dias lá, né? E eu falei assim, nossa, a gente tem que jogar fora isso aqui, né? Porque acho que já morreu isso aqui, já não dá mais. Tá tudo seco, os galinhos aqui, as folhas, tudo seco aqui. Tem que arrumar um vaso assim, né? Que tem assim, né? Tem que tirar ele, tem que jogar fora, arrumar um tempo para jogar fora. Certo dia a gente passa lá, eu passo lá e olho, tá lá umas amorinhas lá. Porque não é porque eu não estou vendo que está morto. Não é porque você não está vendo que está morto, que está parado, que não está germinando, que não vai crescer, que não vai dar fruto. Não é a sua visão que condiciona se uma coisa vai dar certo ou não. Não é a minha visão que vai condicionar o que Deus está fazendo ou não. Não é porque eu não estou vendo que não está acontecendo. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Uns tempos atrás, a gente tinha lá deixava uma fruteira lá do lado da mesa lá, e tinha a gente colocava lá uns legumes lá, né? Aí tinha umas batata doce lá e a gente esqueceu lá as benditas das batatas doces lá no fundo lá a gente passou um dia, a gente esqueceu lá a gente passou um dia lá e falei assim,
de onde está saindo essa planta aqui? Tinha um ramo assim um galho assim subindo a fruteira, estava quase chegando no teto, assim, um galho mesmo assim, saindo da fruteira assim. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui nesse negócio aqui? Aí a gente começou a puxar o galho lá, as batatas doces estavam tudo ramificando lá e criou um galho lá enorme lá. Falei, Maraísa, tem que orar nessas batatas doces aqui que tá vivo aqui, meu. E eu não sabia que ela fazia aqueles negócios lá. Fiquei com medo depois. Mas estava lá, começou então assim, um dia assim, de repente a gente passa lá e a batata doce está florescendo lá. Criei um pé de batata doce sem querer lá em casa lá. Virei produtor de batata doce. Você vê, a gente está vendo? Não, a gente percebeu? Não está percebendo. A gente, não é porque que eu não estou percebendo que não está acontecendo alguma coisa ali. E a batata bendita da batata doce nem está plantada na terra, nada. Ela está ali, estática ali. Mas é orgânico, né? O fruto é orgânico. Se é orgânico, é vivo. Então tem sempre, o reino de Deus está sempre se movendo em algum lugar. Deus está sempre movendo alguma coisa. Aí volto a dizer, ou às vezes é para ruim, porque a gente não arou a terra direito, ou porque a terra tá dura, tá seca, ou às vezes a gente está ali passando um momento difícil ali, porque a gente se desviou um pouquinho, e aí automaticamente as coisas começam a se moverem naquela direção, né? E aí Deus não é o culpado disso, porque nós temos nosso livre-arbítrio, né? Então, se às vezes algumas coisas estão acontecendo, é por quê? Porque por causa das nossas decisões, ou da nossa não decisão, ou da nossa negligência, enfim. Eu lembro acho que eu já até contei isso aqui já, que o meu irmão fez um negócio lá com o carro lá, e ele saiu e falou, só vou abastecer, assim, saiu com o carro na reserva, só vou abastecer quando chegar não sei na onde. Ou seja, a decisão dele levou ele a ligar pra gente e falar, tô parado aqui no trânsito aqui, vem trazer um litro de gasolina porque eu parei aqui no caminho. Então, ou seja, a decisão de não abastecer, a decisão de colocar Deus à prova, não, Deus, esse abençoado desse ponteiro aqui de gasolina aqui vai subir aqui pela fé. E às vezes a gente quer isso. A gente quer orar, a gente quer uma oração forte. A gente quer um mover instantâneo. A gente quer uma coisa que seja, a gente precisa de uma oração forte. Não precisa de uma oração, entendeu? Precisa de uma oração forte. Aquela que vai orar e vai acontecer na hora. E não vai ser desse jeito. As coisas de Deus vão ser orgânicas. Tem hora que Deus vai fazer uma coisa de repente? Vai. Tem hora que Deus vai estralar e vai mudar a sua história assim? Vai. Tem hora que Ele vai. Ele faz desse jeito. Mas na maioria das vezes as coisas vão acontecer de forma orgânica. A maioria das vezes você vai plantar e vai vir você vai ali arar a terra, a gente vai ali cultivar e depois a gente vai colher aqueles frutos. Na maioria das vezes vai ser assim. Não que Deus não faça. Deus tem curas instantâneas? Tem. Deus tem curas instantâneas. Mas Jesus mostrou também que não tem curas instantâneas. Que às vezes Ele vai curar por etapa. É o cego lá que Ele passou lá, o barrinho lá, a laminha lá nas vistas dele. E foi aos poucos, voltando a sua visão. Falou lá pro rei lá que vai lá no Jordão lá e dá 7 mergulhos lá. Poderia ter dado só um. O próprio profeta, quando viu a nuvem lá, né, do tamanho da mão de um homem lá, pediu pro moço lá, vai lá, vê lá se tem um sinal de chuva. Não tinha. Aí depois foi de novo, depois foi 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 vezes. Até a 7ª vez ele falou, eu vejo uma nuvem lá, pequenininha lá, tamanho da mão de um homem. Foi orgânico. Tem coisas que vão ser instantâneas? Tem. Deus pode fazer, mas o modo operante aqui de Deus, o jeito que Deus opera, Ele trabalha no orgânico. É o que Ele está dizendo, que o reino dEle está em movimento e tem fases, etapas. Você viu o que Ele falou aqui? Que quando semeado o grão de mostarda, aí ele vai germinar, aí ele vai crescer, até
vai ter fases, vai ter etapas, vai ter dificuldades. Não, volto a dizer, não é que não tenha movimentação de Deus instantâneas. Deus pode fazer na hora que Ele quiser. Ele pode mudar a sua situação assim, em um estralar de dedos. Você já deve ter passado por alguma cura, por algum momento, por algum milagre que foi instantâneo. Que Deus moveu uma dor, que você estava com uma dor, depois de uma oração, fala, nossa, a dor sumiu. E teve dores que Deus curou com uma consulta no médico que você foi, com um tratamento no médico que você foi. Aí você fez uma fisioterapia, e aí Deus foi abençoando através dos médicos, dos tratamentos, e aí você foi lá, e depois restabeleceu sua saúde. E foi glória a Deus por causa disso. Glória ao médico? Não, glória a Deus. Mas tem coisas instantâneas? Tem. O meu maior milagre, o meu maior testemunho foi instantâneo. A minha filha, quando tinha 2 anos de idade, sei lá, 1 ano, 2 anos de idade, né, Isabela? Quando caiu o óleo nela, ela tinha uns 4 anos de idade, ou seja, isso foi há 14 anos atrás. Caiu uma panela de óleo quente nela, fervendo nela. Uma panela de óleo fervendo nela, com 4 anos de idade. A gente estava numa reunião ministerial, dentro de uma reunião com os pastores em casa, um casal de pastores. Estava com os filhos também. Ela foi lá, mexeu, a gente estava fritando um negócio lá, ela foi lá, virou, a gente não viu, virou uma panela de óleo quente nela. Ela saiu assim, a cor dela, a barriga dela assim toda ficou marrom, escura. Enrolei ela na toalha, saí de casa, eu e mais o outro pastor que estava junto. Cheguei em 20 minutos no hospital. Em 20 minutos cheguei lá, gritando lá no médico lá. Caiu ela, queimadura de óleo aqui, urgência, emergência, aí todo mundo parou, tudo, vai aqui, passa lá na frente, tudo. Chegou, colocou ela na maca, abre aí foi lá, tirei a toalha, cadê? Não tem nada. O médico falou assim, eu era um médico, acho que era boliviano, ele falou, não tem nada aqui, é uma pomadinha. E o menino assim, olhando para mim, ninguém entendendo nada. Tem curas que são instantâneas? Tem. Chegou lá, abriu lá, não tinha nada. Falou, passa uma pomadinha aqui, só para... Tinha um pinguinho aqui, outro aqui. E a nossa preocupação foi assim, como a gente vai chegar em casa e vai explicar isso para... Como eu vou explicar isso para a Maraísa? Ela falou, você trocou minha filha no caminho? A menina saiu daqui toda queimada, volta aqui toda... O que você fez? A preocupação mudou. Então, tem curas que são instantâneas? Tem. E a gente voltou, eu voltei de casa, saí de um desespero... E depois de 1 hora eu voltei para casa. Todo mundo era a gente chegando, estacionando o carro, rindo e brincando, todo mundo aqui. E elas lá desesperadas, lá, isso já era 1 hora da manhã já. Desesperado, meu Deus, cadê ela? Dá uma olhada aí. Não tinha nada. Então tem curas que Deus faz instantâneo? Tem. Tem hora que Deus vai mover alguma coisa, vai para o instantâneo? Vai. A gente passou coisas assim, em casa, na família, que foram sobrenaturais, que assim, que se a gente conta o testemunho, as pessoas até difícil de acreditar, instantâneo. Mas em contrapartida, tem coisas que eu estou pedindo para Deus há 10 anos, e ainda não aconteceu. E não é porque eu não vi, não é porque eu não estou vendo que Deus não está se movendo em favor. Não é porque eu não estou vendo que Deus... É porque talvez não chegou o tempo ainda. Talvez eu não tinha maturidade para receber isso 10 anos atrás. Talvez se eu fosse receber isso 10 anos atrás, isso que eu peço para Deus, não iria dar certo. Talvez eu ainda não esteja preparado. Talvez eu vou estar preparado daqui 1 ano, daqui 5 anos, não sei. Mas não é porque eu não estou vendo que não está acontecendo. O reino de Deus está se movendo. As coisas de Deus estão se movendo. Em Romanos 8, 28, diz: coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas trabalham para o bem, todas as coisas contribuem para o bem. Ou seja, se as coisas estão trabalhando, elas estão o quê? Em movimento. Tudo que está trabalhando é porque está em movimento. Então olha só, todas as coisas trabalham para o bem. Então o que é todas as coisas? Todas
todas as coisas estão trabalhando. Quem ama a Deus? Você ama a Deus, todas as coisas estão trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem algo que está se movendo aí ao seu favor. Se você estiver vendo ou não, enxergando ou não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem, ou seja, está em movimento. Tem alguma coisa agora movimentando na sua vida. Aqui, você vai ver, tem coisas que você olha hoje, que você fala assim, olha 5 anos atrás, vê o que mudou na sua vida. Eu estava fazendo essa reflexão hoje, acho que foi esses dias com a Maraísa. Nossa, olha só, de 5 anos para cá, mudou muita coisa na sua vida? Aconteceram muitas coisas? É o mover de Deus, as coisas de Deus se movimentando, contribuindo para o seu bem. Talvez há 2 anos atrás, você não imaginou estar na situação que você está hoje. Espiritualmente, financeiramente, independente, na saúde. Talvez você não imaginou. E há 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 5 anos, eu não sei o tempo, aí é com Deus. Tem alguma coisa que está se movimentando e você vai contar a mesma coisa. Eu lembro das coisas que eu orava. Eu lembro que eu orava por isso há 5 anos atrás. Eu lembro quando eu orava por essa causa o ano passado. Eu lembro quando eu orava por isso o mês passado. E Deus se movimentou, as coisas se movimentaram que eu nem vi. Foi tão natural, foi tão orgânico que eu nem vi. As coisas aconteceram numa naturalidade que eu nem percebi que estava acontecendo. Aí de repente, aí a gente pensa que de repente você olha e a batata doce está criando o 2º andar dela lá, o duplex dela. Mas foi de repente que nasceu aquilo lá? Não foi de repente. É porque eu, de repente, prestei atenção nela. Mas o reino de Deus está em movimento. Assim como a sua fé, a minha fé tem que estar em movimento. A nossa vida tem que estar em movimento. Então nós não vamos conseguir acelerar processos. Não vai conseguir acelerar processo. Sabe, às vezes as pessoas querem uma solução para uma coisa que seja imediata. Faz uma oração forte, fala alguma coisa. E eu não sei o que você quer ouvir. Talvez eu não tenha algo para te dizer agora. Por quê? Porque Deus está tratando com você. Porque as coisas são orgânicas. Não, e se eu for lá, eu vou lá na vigília da vitória do fogo ardente, e lá Deus vai falar comigo. Bom, você está caminhando com Deus? Você está tendo uma vida de fé com Deus? As coisas vão acontecer. Não é porque você vai lá em outro lugar que aí vai acelerar o processo. Aí vai falar, não, agora vou acelerar o processo. Por quê? Porque o profeta aqui, ele é mais forte do que o mensageiro é mais forte que a mensagem. Então ele vai acelerar um pouco o processo aqui e vai entregar a resposta que você precisa. Não vai acontecer. Eu vou buscar a resposta. Se Deus vai falar com você na hora que Ele tiver que falar. O que a gente precisa ter é uma fé orgânica, uma vida em Deus orgânica, viva, não estática. Porque aí Deus vai colocar as coisas no lugar. Se tem uma coisa que Deus é especialista em colocar as coisas no lugar, com Deus não fica nada fora do lugar. Não adianta a gente ter essa percepção de que minha vida está parada, nada está acontecendo, as coisas não estão fluindo, acho que Deus deu uma brecada ali, Deus tirou um tempinho de mim ali. Não, as coisas estão em movimento. As coisas estão em movimento. Você não está vendo por quê? Porque talvez não é para você ver mesmo. Deus não funciona. O grão fica lá debaixo da terra e Deus não fica mostrando lá como é que ele está germinando. Não é que você não está vendo que Deus não esteja se movendo. Tem alguma coisa se movendo, mas quando que vai ser? É o mês que vem? É o ano que vem? Não sei, não faço a mínima ideia. Qual a única certeza que eu tenho? Que no tempo de Deus, a semente vai germinar e vai nascer. Porque o propósito dela é germinar, nascer, crescer e produzir. Porque é propósito dela, não é porque é a minha vontade. Não é porque é a nossa vontade, porque o propósito da semente é esse. É ela crescer, é ela germinar, produzir frutos. Não adianta a gente querer acelerar o processo. Não adianta a gente querer... Deus, mas eu queria que fosse mais rápido. Eu queria que fosse... Tem como ser para amanhã? Tem como ser a semana que vem? Segunda-feira, meio-dia? Não tem como a gente determinar essas coisas.
é no tempo de Deus. Mas se existe alguma coisa em movimento, o reino de Deus está em constante movimento, assim como a nossa fé tem que estar em constante movimento. Não existe vida com Deus estática. Não existe nada que fique parado. Quando nós estamos em Deus e fazendo a vontade de Deus e cumprindo a vontade de Deus ali, um dia de cada vez, na nossa caminhada, um passo de cada vez, as coisas vão acontecer. Eu lembro que na minha infância eu tinha um vizinho. Eu tinha ali talvez uns 9 anos de idade, até uns 9 anos de idade, assim. Ele morou num apartamento de frente, assim. Ele tinha um relacionamento com outro homem. Aí viviam ali, davam festas e era uma doideira só ali, né? E certo dia ele entrou numa igrejinha do bairro e começou a ir naquela igreja, começou a ir. E aí o que acontece quando você vai para Deus? Aí Deus se movimenta, aí as coisas acontecem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele falou: Deus, eu quero te servir. E aí ali ele aceitou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí a gente passava assim, ele passava, dava a paz do Senhor pra gente, aquele mesmo homem que fazia orgias e era uma loideira só naquele apartamento, passava e dava paz pra gente. E aí ele passava assim agora, todo de social, todo arrumadinho, com a esposa e com o filho, e construiu uma família. O reino de Deus se movimenta. Quando ele se movimentou para Deus, quando a nossa fé não é estática, quando a gente vai para Deus, as coisas contribuem para o nosso bem. As coisas se movimentam ao nosso favor. Não aquilo que você quer, não aquilo que eu quero, porque aquilo que a gente quer às vezes é supérfluo, né? Às vezes o que a gente quer, né, não é o que nós precisamos. O que a gente quer? A gente quer ir para as Maldivas, né? A gente quer ir para Paris, a gente quer essas coisas, né? Mas aí Deus nos dá o que a gente precisa. Às vezes a gente precisa também, né, ir para as Maldivas. Se não for Maldivas, mas pelo menos Ubatuba ali já ajuda um pouquinho, né? Já alivia um pouco, né? Mas sabe o que você precisa? Deus sabe o que eu preciso. E Deus, o reino de Deus, Ele está dizendo aqui que não é estático, não é parado. Assim como a nossa fé não pode ser estática e parada. Talvez você limitou a sua fé porque ainda não aconteceu. E Deus está dizendo: ó, sua fé tem que ser como um grão de mostarda. E aí você para de olhar para o tamanho do grão de mostarda para olhar para a qualidade do grão de mostarda. Então você tem que parar de olhar para falar assim: então minha fé tem que ser do tamanho de um grãozinho? Não, minha fé tem que ser viva, constante e crescente, dia após dia. Não é porque não nasceu ainda o raminho ali que não esteja acontecendo algo. Não é porque ainda não floresceu que não aconteceu, que não está se movendo. A sua visão não determina aquilo que Deus está fazendo. A minha visão não determina aquilo que Deus está fazendo. O que eu tenho constatado, o que eu tenho olhado, a situação contrária que eu tenho visto, não determina aquilo que Deus está fazendo. O reino de Deus se move, é isso que Ele está dizendo aqui em Marcos 4:31. Ó, meu reino é como um grão de mostarda, se move, está em movimento, está crescendo, é vivo, é eficaz. E a sua fé tem que ser como um grão de mostarda. Não é do tamanho do grão de mostarda, não é uma fé pequenininha, mas é uma fé viva. Começa pequenininha, mas ela vai obrigatoriamente, porque é propósito dela. É o propósito da semente: crescer, quebrar, germinar, frutificar. É propósito dela, é o propósito dela. Então o reino de Deus se movimenta, está se movimentando. Talvez você tenha limitado a sua fé. Você tenha limitado porque você não viu ainda, porque você não está vendo ainda, porque está demorando muito. Mas não é porque você não viu ainda, porque está demorando muito, que não está acontecendo. Você tem que viver a sua vida assim,
dia após dia, é constante. Não é quantitativo, é qualitativo, é constância. A fé que você tem hoje, amanhã ela precisa voltar. E depois de amanhã ela precisa voltar. E o ano que vem ela precisa voltar de novo. E o ano que vem ela precisa continuar germinando. E depois ela precisa continuar crescendo. Depois ela precisa continuar dando frutos. E quanto que ela vai parar? Só quando a gente morrer e for para a glória. Até o último dia da nossa vida, essa semente tem vida. Ela é viva. A nossa fé tem que ser constante. A nossa vida em Deus tem que ser constante. Não é uma oração que vai mudar a nossa vida. Não é uma oração forte. Não é um culto poderoso. Não é o pregador poderoso. Não, se aquele homem vier e ele pregar e ele falar, se ele colocar a mão em mim, aí vai acontecer. Não, não é isso. A semente ela germina no tempo de Deus. O mensageiro não tem poder nenhum diante da mensagem. A mensagem ela transcende o mensageiro. A mensagem é maior do que o mensageiro. Então é no tempo de Deus que a semente vai germinar, que as coisas vão acontecer. Então não é um culto poderoso, não é o pregador poderoso, não é o profeta poderoso. Não, agora vai, se ele tocar em mim, se aquela pessoa orar, se eu fizer uma campanha, não é isso que vai acelerar o processo. Nada disso vai acelerar o processo. Não é eu ajoelhar diante da semente, não vai acelerar o processo, ela vai nascer mais rápido. Porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Mas entenda, não tem nada parado. O que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Não tem nada parado. Não tem nada estático. Não tem nada que Deus não esteja fazendo. Não tem nada que Deus não esteja movendo. Não tem nada que esteja congelado, que esteja parado, estático. Tem alguma coisa se movendo na sua vida. Tem algo se movendo na minha e na tua vida. E a nossa fé precisa seguir o mesmo parâmetro do reino. Se o reino ele é como um grão de mostarda, a nossa fé também é como um grão de mostarda. Ela também cresce, ela também é constante, ela também é viva. Amém? Não é porque você não está vendo que não esteja acontecendo. Não é porque você não esteja tocando, não é porque você não tocou ainda, não é porque não é palpável ainda que não esteja acontecendo, que não esteja preparado. O reino de Deus se move, está se movendo. Amém? Você pode se colocar de pé, os irmãos vão louvar aqui.
Jesus. Obrigado pela tua bondade, Deus. A nossa oração, Senhor, nessa noite, Pai, é que nós possamos ter uma fé como um grão de mostarda, Pai. Nos dê uma fé, Senhor, que não seja estática, Pai. Nos dê uma fé, Senhor, que seja viva, assim, que seja constante, crescente, Pai. Nos ensina, Senhor, a estarmos, Senhor, em constante movimento, Pai. Nem o dia bom, Senhor, pode nos iludir, e nem o dia mau, Senhor, pode nos desanimar. Assim como uma árvore, Senhor, ela passa por estações diferentes, Pai, assim também é a nossa vida. Passamos por outonos, invernos, passamos por estações adversas, estações que às vezes não frutificamos, passamos por tempestades e intempéries na vida, Pai. Mas com uma fé viva, Senhor, nós podemos suportar, Senhor, todas as estações, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. O Senhor nos sustenta, Pai. Nos ensina, Deus. Nos ensina para que então a gente possa crescer, Pai. Ah, Senhor, a função ali da semente, Pai, não é continuar a ser semente, mas é germinar e crescer, Pai. O propósito dela, Senhor, não é ficar estática, não é ser semente, Pai, mas ser árvore. Que nós possamos estar em constante crescimento, em constante desenvolvimento, Pai. Crescendo em Ti, Pai. Crescendo na Tua palavra, crescendo na Tua presença, Pai. Ah, Senhor, não existe um limite, Pai. Não existe um dia que a gente vai estar muito bom. Não existe um dia que a gente vai estar muito cheio. Não existe um dia que a gente vai estar muito completo. Não existe um dia, Senhor, mas existe uma constância, Pai. Dia após dia nós dependeremos de Ti, Pai. Assim como o Senhor me supriu hoje, Senhor, eu dependo do Senhor amanhã, e depois de amanhã, e na próxima semana, e no próximo ano, e assim, Senhor, dia após dia, Pai. Não nos deixe, Senhor, as intempéries da vida, Senhor, nos limitar, Pai, limitar a nossa fé, Pai. Não é porque nós não estamos vendo, Senhor, que o Senhor não está fazendo, Pai. Não é porque o Seu povo, Pai, não está vendo, Pai, que não esteja acontecendo, Deus. A Tua palavra testifica, Pai, Teu reino é de movimento, Teu reino é de crescimento. Ah, Senhor, nos ensina, Pai. Dia após dia, uma fé constante, Pai. Uma fé constante, Pai. Uma fé constante, Pai. No dia mau, Senhor, nossa fé vai estar lá, Pai. No dia bom, nossa fé também vai estar lá, Pai. No dia da angústia, Senhor, ela vai estar lá também, Deus. No dia que nós estivermos desanimados, Senhor, lá vai estar ela, Senhor, a nossa fé, Pai, como um grão de mostarda, Pai, crescendo e germinando, Pai. No dia que eu estiver desanimado, Senhor, a minha fé vai estar lá, Pai. No dia que nós estivermos tristes, contritos, quebrantados, Senhor, quebrados e desanimados, lá vai estar ela, Senhor, a nossa fé, Pai. No dia que a gente estiver bom, Senhor, feliz, alegre, Senhor, lá e também ela vai estar, Pai. Porque é constante, Deus. Nos ensina, Pai, dia após dia, Senhor. Ah, Senhor, despede cada um aqui debaixo da Tua paz. Guarda, Senhor,